semana eu só queria ficar na cama o dia todo. Então tá, a finalização do cabelo também ficou uma bosta. Eu tenho que faxinar essa casa. Gente, mas ficou uma bosta, assim, muito bosta mesmo. Parece que tá molhado ainda. Às vezes eu só espero secar, né? Às vezes eu falo demais também. Your diary in my house. I wrote those pages. Gente, essa porta tem que dar um jeito nela. Ela simplesmente anda sozinha. Quando eu falei pra vocês de sacanagem nos meus stories que tinha um fantasma que habitava aqui comigo e que ele trocava minhas coisas de lugar, ironicamente, o quarto que eu não uso, ele mora lá. Porque aquela porta, ela abre e fecha toda hora. Olha, se você for ficar aqui, fica no seu cômodo. Obrigada. Eu não tenho coragem de ter uma conversa sincera com um terapeuta, com um psicólogo, por que disso? Porque eu tenho medo dele me internar no segundo seguinte. Que às vezes ele não percebe que é tudo brincadeira, sabe? Só pra avisar que eu gastei 5 palhetas de fósforo pra fazer o último take. E detalhe, essa é a minha última caixa de fósforo. Left your diary in my house. Roll those pages do... Inclusive, fato engraçado. Enquanto o café tá fazendo, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu prefiro ficar aqui fazendo a dança da chuva, só que no caso é a dança do café, né? Eu fico aqui cantando e enrolando até o café começar a sair. Não sei fazer duas coisas ao mesmo tempo. Se eu sair daqui, se eu sair da frente do café pra fazer outra coisa enquanto o café ficar pronto, amiga, esse café vai torrar aqui. Aí, ó, tá subindo. Vou mostrar, vou mostrar. You left your diary in my house. Cafezinho. Isso aqui eu leio a tarde toda. À tarde, porque pra quem não sabe, são 10 da manhã. Eu acordei agora, porque como eu disse, eu não queria me levantar. Eu queria me mesclar com a cama e fingir que era a capa dela. Porque aí ninguém ia tentar tirar eu dela. Porque eu sou a capa do colchão. Ninguém pode tirar a capa do colchão. O colchão precisa ficar com a capa. A não ser pra lavar. E aí, nesses momentos, eu levanto e tomo banho. Gente, aquilo é um cabide ali atrás. Ah, Letícia, não sei. Acabei de notar ele ali atrás. Pausa pra ver a minha blusinha. Hate me won't make you pretty girl. Left your diary in my house. Ontem meu irmão falou que eu tinha que voltar pro YouTube e aí eu tava pronta pra virar pra ele e falar: não, é que eu não acho a minha vida interessante o suficiente pra gravar pro YouTube vlogs assim, um vlog por semana. E daí toma lapada. Se o cotidiano lhe parece pobre, não reclame dele, reclame de si mesmo. Diga que não é poeta o bastante para acessar suas riquezas, pois para o Criador não existe pobreza ou algum lugar pobre e indiferente. E mesmo que estivesse em uma prisão, cujas paredes não deixassem chegar aos sentidos qualquer ruído do mundo exterior, ainda assim não teria toda a sua infância, essa riqueza régia e valiosa, esse tesouro de recordações? Dirija-se para lá a atenção. Tente reavivar as sensações adormecidas desse amplo passado. Sua personalidade se consolidará, sua solidão se ampliará e se tornará uma morada crepuscular, da qual passa longe o barulho dos outros. Toma, logo cedo. Não, pega, logo cedo. O café nem esfriou ainda. Daí eu tô sentada aqui conversando com vocês, tentando alguma coisa, né? Talvez estejamos tentando apenas contrariar meu irmão. O cabelo não ficou tão ruim, ele só tava meio molhado mesmo. Mas ele tá secando e tá ficando até aqui. Ok, tipo assim, não tô com vontade de raspar a minha cabeça. Vamos que eu tenho que gravar uma publi agora. E eu vou precisar dessa câmera, daí vocês vão ficar esperando. Sim. Que porcaria! Gravei o vídeo todo com o microfone no máximo, vai estourar o áudio. Que esse microfone, ele é de jogo, né? Então ele é de ficar penduradinho assim. Então quando ele tá no máximo, ele capta tudo aqui assim. Não precisa ficar aqui embaixo. E aí eu sempre coloco no mínimo pra poder ficar com o microfone aqui embaixo. Ai, que porcaria. Tomara que não esteja muito ruim o áudio, senão eu vou ter que gravar tudo de novo. E eu não sei se eu já expliquei aqui como que... Claro que eu não expliquei. Comecei no YouTube ontem.
Tô saindo das fraldas ainda no YouTube. Não sei se eu já expliquei. Óbvio que não expliquei. Eu gravo esses vídeos falando de livros, é meio que improvisado. Então, assim, a gente não tem um mega roteiro pra eu lembrar exatamente o que eu tenho que falar em cada momento. É muito de... Ah, eu senti que precisa atuar nessa cena aqui pra vocês pegarem o sabor. E aí eu atuo nessa cena. Essa cena aqui eu tenho um comentário que surgiu na minha cabeça agora. Aí eu faço esse comentário no vídeo. A gente não tem um roteiro pré-definido assim, sabe? O roteiro é, eu vou falar dessa cena, eu tenho que mencionar esse fato e esse fato. E aí todo o resto é improvisação. É assim que eu gosto de trabalhar. Já tentei trabalhar com roteiros pré-definidos. Não funciona, parece que sai forçado, parece que não é... que não vai natural. E eu gosto que o vídeo seja realmente um papo entre amigas. Como se eu tivesse... Ah, te encontrei na rua! E aí lembrei, mulher, tava lendo esse livro ontem, você não vai acreditar. E aí você fala, o quê? Conte-me agora. E eu pego e falo, ele invadiu o quarto dela de madrugada, porque o hotel deu a mesma chave pros dois, você acredita? E aí a gente continua, né, entendeu? É realmente isso, é tipo, é um bate-papo. Então não dá pra eu pegar e falar bem assim, pera aí, amiga, deixa eu ver aqui no meu roteiro o que é que eu tenho que te contar agora. Não funciona assim. Não rola assim. Inclusive, é uma duologia de livros e o segundo é, tipo, muito melhor que o primeiro. O primeiro é bom, mas o segundo é muito bom. É porque no primeiro livro a gente tem uma visão da protagonista do segundo, né? E você pode ler separado, tá? Não tem problema. Mas é porque no primeiro livro a protagonista do segundo aparece. Embora sejam histórias independentes, só vai pegar leves spoilers se você ler o segundo antes do primeiro. Mas assim, se você não quiser ler o primeiro, pode ler o segundo tranquilamente, que você vai entender a história completa, não tem nada. A protagonista do segundo livro aparece no primeiro, e ela aparece no primeiro como sendo uma protagonista inconsequente, uma protagonista farrista, que não leva a vida muito a sério, que é mais infantil, mais imatura. A gente vê esse lado dela muitas vezes no primeiro livro, né? Mesmo aparecendo poucas vezes, sempre que ela aparece, é nesse contexto. Então, quando chega o segundo livro, que a gente vê que, na verdade, ela é uma pessoa que passou muita dificuldade, ela é uma pessoa que, a trancos e barrancos, cuidou da família dela, ela é uma ótima professora, diretora de uma escola, é uma pessoa, assim, incrível, super competente no trabalho dela, ela é, tipo, uma das melhores na área dela. Mas é porque sempre que ela aparecia no primeiro livro, era nesse contexto. Não significa que aquilo era ela como um todo. Então, assim, eu mesmo, quando peguei esse livro pra ler, eu não tava muito empolgada, porque eu não gostava muito, eu não achava muito interessante a história da protagonista dele, baseado no primeiro livro. Mas quando eu comecei, logo nos primeiros capítulos, eu fiquei, caraca, esse livro é muito melhor do que o primeiro. A protagonista, tipo, eu acho ela muito mais interessante do que a protagonista do primeiro livro, por exemplo. Eu criei uma afinidade com ela, assim, um jeito de que eu admiro demais ela, admiro demais a história dela, admiro demais quem ela se tornou. Gosto. Esqueci que tinha que almoçar, porque até ficar pronto já vai ser mais de meio-dia, porque agora são 11 e pouquinho. Tá frio pra... Olha só. Vai dar pra ver nada, que minha câmera é uma porcaria, mas eu tô toda arrepiada. Gente, tá muito frio. Eu não sei o que tava na minha cabeça quando eu falei bem assim, eu vou sair da praia onde eu moro, que faz 25 a 30 graus todo dia, um calor, um solzão, uma praia, uma vista bonita, pra vir aqui pra São Paulo, ficar vendo carro passando, prédio, nesse frio. Arrancaram todas as árvores que tinha na frente da minha casa pra poder fazer o metrô. E aí agora eu tô olhando pra prédio e muro. Não faz um sol nessa cidade. O sol é de mentira. O sol é de mentira, não esquenta. Cobrindo aqui no olhômetro quanto arroz dá pra uma pessoa só, porque é a primeira vez que eu faço arroz nessa casa. A dona de casa. Bolinhos de arroz com ovo. Eu coloquei um casaco porque tá muito frio. Vamos ver. Ah, esse aqui não tem recheio, é só bolinho normal. Eu amo esse bolinho. Bolinho que minha avó faz. É muito bom. Se tivesse feijão no meio. Eu não sei se a avó de vocês fazia pra vocês quando vocês eram pequenos, mas quando eu era pequena, minha avó fazia tutu de feijão.
que é basicamente feijão misturado com farinha e ovo. Era uma delícia, nossa, me lembra tanto, tanto, tanto a minha infância. E aí, esse bolinho a gente chama de bolinho de sal, que é um bolinho que vai basicamente água, trigo e sal. Esse bolinho com o recheio de tutu de feijão, nossa! Em primeiro lugar, ganhamos pudim, meu pudim favorito, inclusive, pelo menos dos que eu experimentei até agora em São Paulo. Em segundo, temos um date marcado para domingo. Ah, Letícia, o que isso significa? Por enquanto, nada. Nossa, você não pode comer não, filha, desculpa. Sabe que mamãe dividiria se você pudesse. Gente, a vida, como ela é linda, né? Linda. Olha só. Não, vagabunda, que ela vai querer subir lá em cima. Olha só. Ai, um novo universo, né, filha? Um novo mundo, né, filha? Dá até vontade de deixar o colchão em pé, assim, só pra você ficar brincando mais um pouquinho. Pergunta que não quer calar. Essa cama, queen, cabe nesse quarto de 2 metros quadrados assim? Porque ela tava assim antes. Será que ela cabe assim? Assim antes. Eu quero colocar ela assim. Nesse cubículo, que é esse quarto. Por que que você não vai pro quarto maior? Porque eu não quero. Eu me sinto muito sozinha naquele quarto muito grande. Eu gosto de ficar nesse aqui porque as paredes estão perto, eu me sinto mais acolhida. Ah, Letícia, mas isso é coisa de gente doida. Pois é, exatamente. Ah, o colchão, a porta. Era uma vez um sonho, mas tudo bem. Vamos voltar a cama pro lugar e seguir a vida. Inclusive, falar pra vocês uma coisa, eu acho muito mais legal sentar aqui e ficar falando com vocês assim aqui. Tipo, abrir a câmera, acontecer alguma coisa, eu simplesmente abro a câmera e fico aqui falando. Do que fazer isso lá nos stories. Inclusive, eu não sou uma pessoa muito adepta aos stories. Isso é porque aqui eu posso gravar tudo o dia inteiro. No final do dia eu edito tudo e posto tudo. E lá eu preciso gravar, editar e postar tudo na hora. E lá as coisas têm que ser um pouco mais estéticas. E lá tem que isso e aquilo. Que aí eu desisto. Eu fico estressada só de pensar. Tira a graça de sentar e conversar. Tipo, como se tivesse, sei lá, como se vocês estivessem vivendo aqui comigo. E aí eu peguei e lembrei de uma coisa. Ah, deixa eu te contar. Aqui eu não preciso me preocupar se 3 pessoas vão ver ou se milhões de pessoas vão ver. Tô usando de produto de skincare esse combozinho. Só que eu não recomendo. Ah, Letícia, porque é ruim? Não, longe disso. Meu problema todo, na verdade, é só com esse aqui. E é unicamente porque ele tem um efeito geladinho. Você aplica ele no rosto, ele gela o rosto. E tá fazendo um frio desgraçado aqui. É horrível. Passar ele é horrível. Gela até a alma da gente. Então, no verão isso aqui deve ser uma maravilha. Isso aqui deve ser espetacular. Assim, sabe? Nossa, sabe quando você acaba o banho no verão, você passar esse hidratante, que ele vai deixar a pele sequinha, geladinha, fresquinha? Nossa, deve ser incrível. Inclusive, hoje tem jogo. Eu acho que tá até rolando já. Se tiver rolando, a gente vai secar o cabelo assistindo o jogo. Gente, não li nada hoje. Não consegui ler nada. Passei o dia todo de cama enrolada com cólica. Eu não conseguia prestar atenção no livro, de tanta dor que eu tava sentindo. Ó. A luz que entra nessa casa de manhã. Olha isso. Ai, meu Deus, que coisa mais linda. Meus dias são 100% melhores nessa luz. Tanto o nascer do sol. Quando a cama estiver no alto, vai dar pra gente sentir um pouquinho do sol no rosto. And why does she...
Chegou, amigas, 3 livros essa semana aqui em casa. Essa semana é a semana que eu tenho mais trabalho, mais livros de trabalho pra ler. Semana em que minhas leituras são mais organizadas, né? Porque normalmente eu não organizo. Porque a leitura, ela é muito mais prazerosa, mas é muito mais prazerosa quando você lê, porque você está afim de ler simplesmente, do que quando você planeja e fala, não, eu vou ler isso aqui e acabou. Entendeu? Sabe? Quando você força a leitura, minha avó dizia, barriga cheia, goiaba tem bicho. Mesma coisa com as leituras, mesma coisa com qualquer coisa. Se você estiver saturado daquilo, se você não estiver com vontade de fazer aquilo, aquilo vai se tornar algo ruim, vai se tornar algo desagradável. Por isso que eu não gosto de ficar organizando as leituras. Tô falando organizar, tipo, regradinho, né? Mas organizar, uma organização geral tem que ter, porque é meu trabalho. Mas, de qualquer forma, essa semana a gente vai ler apenas livros de trabalho. Mas os livros de trabalho que eu quero ler essa semana. Dá oi pras meninas lá. Não, dá oi, não é pra ficar aí com elas. Que senão elas não me vê também. Fica aí no cantinho, porque suas tias precisam me ver também. Vocês ligam de ouvir só minha voz por um momentinho? Vou passar as informações que eu queria passar bem rápido pra eu não perder o fio da meada. Essa semana vamos ler livros de trabalho. Chegou 3 livros aqui que eu quero muito ler, mas não vamos ler porque estaremos lendo livros de trabalho. E o lance da obrigação é que já me aconteceu de pegar um livro de trabalho e aí eu começar a ler ele, e não só com livros de trabalho, outros livros também que não eram de trabalho, começar a ler, não gostar da leitura, e aí deixar ali marinando e ler outras coisas. E quando eu pegava o livro, às vezes, porque me dava vontade, falava, gente, mas alguma coisa no livro me intrigava. Aí eu voltava pro livro. Aí quando eu voltava pro livro, eu amava o livro, favoritava o livro, recomendava pra Deus e o mundo. Aconteceu umas semanas atrás, que foi Labirinto. Inclusive, vocês me mandam mensagem direct falando sobre Labirinto. Vocês falando que está aguardando obcecada até outubro pro lançamento do 3º livro de Labirinto. Porque terminou o primeiro, foi direto pro segundo e já terminou também. Porque Labirinto é realmente um livro incrível. E quando eu comecei, eu não tava gostando. Por quê? Porque eu não tava querendo ler. Eu não tava afim de ler fantasia, porque eu tinha acabado de ler tantas fantasias que eu não tava com vontade de ler outra fantasia. E aí eu comecei a ler e tava a goiaba tava com bicho. Ó, gravem esse termo que a gente vai usar muito ele. A goiaba tava com bicho. A goiaba tava com bicho significa o quê? Estamos saturados desse tipo de leitura. Vou mostrar pra vocês os livros que chegou, se minha filha deixar. O primeiro que chegou foi da Amoré. Essa editora, eu acho ela muito, muito bonita. Meu Namorado Demoníaco, que é o quê? Basicamente o príncipe de lá de baixo e mais 3 amigos dele sobem pra terra porque eles estão cansados de ficar lá embaixo e eles querem viver como os humanos, entendeu? Dar uma palhinha aqui na terra pra ver como é que é. E aí ele sobe pra farrear aqui em cima. E aí ele vai se apaixonar por uma violinista. Nunca mais vou repetir essa palavra na frente de vocês. Estou muito animada pra ler ele. Parece ser bem divertido, fora que ele é lindo. Olha isso aqui. Olha que bonitinho que é a entrada. O primeiro parágrafo é muito engraçado. Asmodeus, Belial, Mefispoteles e Raon entraram na boate fumacenta. Não estava fumacenta porque as pessoas fumavam. Ao que parecia, essa indulgência tinha sido proibida várias décadas antes. E sim, por um montão de máquinas que despejavam fumaça como se fosse oxigênio, para deixar parecido com a fumaça dos cigarros que haviam sido proibidos. Imbecis. Os humanos conseguiam ser tão imbecis que era desnorteador. E ele tá certo, a gente faz isso mesmo. Aí também chegou esse aqui, de uma autora, que ela entrou em contato comigo pra me mandar esse livro. Eu tô louca pra ler esse aqui. E o outro é os que eu tô mais animada pra ler. Primeiro que essa edição lindíssima. Achou um brinquedo. Caixa. Olha só. E segundo, repara bem. Letícia, adoro sua forma doce e divertida de falar sobre livros. Espero que goste do meu. Aí ela continua. Curiosamente, a última frase da minha história brinca com o seu bordão. Boa leitura. E aí ela mete uma dessa e vai embora. Entendeu? Aí, não sou eu obrigada
a ler o livro inteiro pra poder descobrir por que a última frase tem a ver com o meu bordão. Ela sabia o que ela tava fazendo quando ela me deu essa informação. Ela sabia. Agora, gente, Andressa Rios. Nossa, eu favoritei o livro dessa mulher uns meses atrás. Os livros dela são muito bem escritos e as protagonistas que ela cria são maravilhosas. Sim. Aí veio um marca-páginazinho bonitinho, uma cartela de adesivos que eu vou colar atrás desse iPad que vos grava. Nova oportunidade, vaga para ceifador. E veio arrancadinho alguns como se alguém já tivesse pegado, sabe? Muito legal. Eu sou metida, eu já abri, né? Até que a morte nos contrate. Olha que coisa mais linda. Não, sinceramente, você olha pra essa capa aqui, não te dá vontade de largar tudo e começar a leitura? Muito lindo, muito lindo. Eu tô louca pra ler isso aqui. Todos com essa vibe, né? Tem sido lançado muitos livros com essa vibe durante esses meses. Descemos pro inferno pra resolver pendências lá. Começou, eu acho que em Catabases. Depois teve outros lançamentos da gringa vindo pra cá. Uma autora nacional também tinha publicado um livro nessa temática que eu li. E aí agora a Andressa também publicou um livro nessa vibe e chegou esse outro também, que nesse aqui é o contrário, né? Eles que sobem pra terra. E eu tô gostando muito, continuem, por favor. Será que eu posso colocar no título desse vlog? Vlog de leitura? Mesmo não tendo lido nada nesse vlog? Enfim, nossas 3 próximas leituras, assim que terminarmos as leituras de trabalho. Tô pensando seriamente em ler lá na cozinha, enroladinha na coberta. Sentada naquele banquinho, no nosso sofá Premium Plus, tá? Vocês não falam do nosso sofá. Tava faltando metade do frango aqui porque caiu quando eu fui colocar na airfryer e aí eu comi, né? Como não ia dar tempo de eu fazer o frango hoje, aí eu comprei essa torta de frango pra eu poder consumir proteína. Acordamos, lemos pouquinho, mas lemos porque era leitura matinal, né? Depois de uma semana debaixo dessa depressão de crepúsculo que estava São Paulo, eu não podia, em hipótese nenhuma, deixar de sentar no solzinho ali na minha sala. No Clube das Winx, eu era a Estela. Lemos lá um pouquinho e tal, aproveitamos o sol bastante, mas mais aproveitamos o sol do que lemos. Metade do tempo eu ficava... Depois nós arrumamos a bagunça porque a minha filha derrubou a minha mesa Premium Plus, que pra quem não sabe é o pedaço de madeira que veio o espelho, e eu só coloquei uns livros embaixo pra poder parecer uma mesa de centro. E aí quebrou-se 2 canecas, aí eu limpei, fomos no mercado, que essa parte eu não filmei também, porque, bom, como que eu vou... Eu não sei se vocês sabem, mas eu filmo com o iPad, porque meu celular eu esqueci no Uber. No dia do meu aniversário, inclusive. Não comprei outro ainda. Por que, Letícia? Porque eu não cago dinheiro, infelizmente. Toda vez que alguém vira pra mim e fala bem assim, nossa, mas você ainda não comprou... Gente, eu ainda estou pagando o primeiro. Entendeu? Eu ainda tô pagando o que roubaram. O que o Uber levou embora, eu ainda estou pagando. Não tem como, tipo assim, perdi o celular hoje, amanhã eu tô comprando outro. E é assim que a vida funciona. A vida de meros mortais, claro, né? Porque tem gente que perde o celular no dia seguinte tá com o outro. Tem. Somos eu e você? Não. Almoçamos. O almoço eu acho que eu filmei. Não me lembro também. De qualquer forma, vamos agora editar vídeos e ler. Acabei de filmar uma publi das 2 que tinha pra fazer, que era pra fazer amanhã as 2, né? Mas calhou de dar pra fazer uma hoje e daí a gente vai ficar nessa, então. Eu acho que eu vou deixar pra postar o carrossel amanhã e vou postar hoje a publi.